elas não têm a mínima ideia, né, de como é que está a leitura dela. Tem gente que está melhor do que pensava, né? Tem gente que não, tá tão ruim como eu mesmo imaginava. Mas o pior é que tem gente que nem desconfiava que estava tão ruim. Ele sabia que não estava muito bom, mas estava pior do que ele imaginava. Eu espero que a sua leitura nesse teste agora esteja melhor do que você imaginava. Não tem nenhum motivo para eu torcer para o teu teste inicial ser um resultado ruim, tá? Muito pelo contrário. Quando você já começa bacana, a projeção é maior ainda. Isso quer dizer que você vai ser um aluno que em 10 aulas aqui comigo vai estar lendo 2.000, 3.000 palavras por minuto. Então, quanto melhor você começa, melhor ainda é o resultado final, certo? Em 2, Certo. 3 semanas, você dobra a sua velocidade de leitura. 2, 3 semanas, tá? E, por incrível Exatamente. que pareça, a nossa primeira ferramenta, ela vai se basear no aumento da compreensão, não é nem da velocidade, tá? Porque quanto mais compreensão você tem mais confiança, você ganha mais confiança, e a confiança te dá mais velocidade. Né? Você já percebeu quando você está lendo um texto que você está inseguro, com medo de não entender? Aí o que, que você faz? Não, eu vou ler bem devagarinho isso aqui, porque eu tenho Certo. que entender, é um texto muito sério, é um documento, sei lá, um contrato, então eu vou ler bem devagarinho para entender. Só que, na Uhum. verdade, é o contrário. Né? Geralmente, quanto mais devagar eu leio, menos eu entendo, porque aumenta a minha dispersão. Tá? Então, você vai pegar, você está usando o PDF, não é isso? Você chegou a Sim. imprimir? Não, ainda não. Não, nem precisa, para falar a verdade, tá? Nem precisa imprimir. Nós temos um caderno que é um caderno de texto, que é um caderno de textos para interpretação ou textos para avaliação. E você vai pegar esse caderno aí. Ah, textos para E nós vamos interpretação. fazer e nós vamos fazer um teste inicial. Nós vamos medir, certo? Certo. Ok. Então, vamos lá, né? Você conseguiu achar esse caderno? Sim, já estou confirmado. Três. Nasce texto para avaliação. Isso, eu te mandei 5. Caso você não encontre, não tem Hum. problema nenhum, eu mando de novo. Ah, não, mas eu tenho aqui, só estou na dúvida. Aqui está Chama texto Textos para. para Avaliação. É esse Ah, PDF aqui. achei. Achei. Isso. E nós vamos pegar um texto chamado Método de Estudo, que fica aí na página 22. É esse texto aqui. Método de estudo, clique, chave. Ah, sim, achei. Eu vou cronometrar aqui 1 minuto. Hum, Então, quando eu disser valendo, você vai ler tentando entender. tá bem. Se sobrar tempo, você vai ler de novo, Tá bem. tá? Se não der Sim. tempo, você vai, né, memorizar a palavra onde você parou. Então, quando eu disser acabou o tempo, pronto, 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 aí você me diz, olha, eu li tudo, eu li 2 vezes, eu parei no quarto parágrafo, etc e tal, tá bem? Tá bem. Então, pode marcar, né? Sim. Valendo.
Penso que fez já 1 minuto, né? Acabou, né? Sim, acabou. Já tem 1 minuto. Já. E até onde você conseguiu ir? Na releitura cheguei a terminar aqui, ó. Você releu até qual parágrafo? Até o terceiro. Terceiro parágrafo. Então você vai escrever assim num papel, não pode mais olhar para o texto. Você vai anotar num lugar que você não perca isso, tá? Eu vou estar Sim. sempre perguntando quanto é que deu mesmo o seu teste inicial e comparando com o resultado atual, né? E hoje, quanto que deu? Entendeu? Ok. Tá. Mas, Então, arrumou um papel aí que depois você não vai perder. Geralmente o pessoal uhum, usa um caderninho, né? tá bom. Mas a metade dos alunos perdem esse caderninho. Deixa na casa da sogra, cachorro come, tá? Acontece muita coisa. Então, já estou assim, te dizendo, guarda com carinho, porque tudo que a gente vai usar na mentoria tem que estar anotado no mesmo lugar, até para ajudar a achar com velocidade. Tá? Você tirou o texto da tela? Sim, já terei. Então, pergunta de número 1, né? Para quem não te conhece, né? Você está começando a mentoria hoje, essas aulas são gravadas e fica disponível. Você já deve ter assistido aula de outros alunos, né? Constantemente. Talvez seja esse também o motivo de você estar aqui, né? Querendo fazer essa aula também. Então, daqui a pouco você vai poder reassisti-la, né? Então, pergunta número 1. Você ainda se lembra do título do texto que você estava lendo? Sim, lembro. Tem que escrever a pergunta, certo? Qual era? Método de estudo. Muito bem. Então, você vai escrever, né, teste, né? Primeiro, por cima, você vai escrever teste inicial, né? Que é o primeiro teste. Aí você vai colocar releitura até o terceiro parágrafo. E aí, número 1, método de estudo. Cada questão vale 10 pontos. São 10 perguntas, né? Ou 10 pontos ou 10%. Ok. Pergunta número 2. Você viu que tinha uma frase entre aspas? Sim, Qual era? aprender a aprender. Aprender a aprender. Muito bom, 10 pontos. Número 3. Quem gosta de falar essa frase? Geralmente são os professores, pedagogos Professores, e vá anotando. empresários. Pedagogos, empresários, falta um. Pedagogos e empresários e... só me lembro isso. Então eram 4 profissionais, você lembrou 3, né? Cada um vale 0,25. Então você conseguiu 7,5 pontos. Número 4. Já os alunos que falam sobre estudar, Que é difícil. que é difícil, escreve aí. Eles reclamam que é difícil estudar 10 pontos. Ele fala sobre 3 dificuldades. Essa é a pergunta número 5. 3 Peraí. dificuldades. Penso que a primeira esteja relacionada com a rotina de estudo, o Fala aí, local de reclamam da estudo, rotina, escreve. Reclamam do que mais? motivação, Da motivação. rotina, motivação e local para o estudo. Não, tem horário para o estudo. Não entendi. Do que? Horário para o estudo. Horário. Do horário, né? Do horário, do tempo. Ok. Você não vai pontuar. Então, olha só, tá assim, ó. Os alunos reclamam, né? Não consigo me concentrar, é uma. Sim, Não sei por onde eu começo, é outra. Meu estudo não rende. Não precisa anotar, não, tá? Só anota só o que você lembrou. está tudo bem. Então, no caso, essas 3 não estão na lista. Não está errado, mas não está na lista do autor.
Então, nessa a gente não faz ponto. Número 6. Para estar motivado para estudar, eu preciso ter o quê? Um horário. Coloca aí, um horário, né? Um horário. Não, é errado, né? Você põe um X. Não, né? Tem gente que tem o dia todo para estudar e não estuda, né? Então, não é isso que traz a motivação. Diz o texto que são nossas metas que nos motivam a estudar. Número 7. E para vencer a preguiça mental, a indisposição para ler e estudar, como é que eu faço? Não lembro. Ok, não lembra, deixa um traço quando não lembra. Ele diz agora sim, né, que tem que ter um horário e um lugar. Porque se eu tiver um horário, né, se eu estudar todo dia no mesmo lugar, aí eu crio o meu hábito, a minha rotina. Lembra que colocou rotina na Sim, pergunta sim, número sim. 4? Sim. 5, né? Na pergunta 5, aliás, Cinco, né? cinco, sim. Número 8. O texto diz que a indisposição pode ser vencida como? Ah, mudança de horário. Como? Com a mudança de horário. Oh, perdão, perdão. Essa foi a que a gente fez agora, né? Colocando local e horário. Você errou. Tá, pergunta número 8 é o seguinte: o texto diz que a leitura é uma grande oportunidade para. Uma grande oportunidade A para leitura é uma grande oportunidade para. renovar as energias. Não, né? Coloca renovar energias e põe um X, né? Eu renovo a energia quando eu como, né? Quando eu durmo. Quando come muito, eu fico com preguiça, né? Na verdade, né? Eu fico com sono, né? E quando você dorme demais também, você acorda indisposto, né? Mas é uma oportunidade, diz o texto, para aumentar a inteligência. Tá. Número 9. Lembra da onde eu tirei o texto? Sim, do teste para avaliação. Não está errado, né? É verdade, né? De uma apostila chamada Textos para Avaliação. Mas não, o nome do livro é Aprendizagem Acelerada, né? Eu tirei o texto desse livro para colocar nessa apostila. Acho que isso não estava no texto. Né? De onde eu tirei, não está errado, né? Claro, eu até gostei. Mas não é do texto, eu tirei do Aprendizagem Acelerada, é o nome do livro. Ok. Ok. Então, pergunta de número 10. Quantas palavras tem esse texto? 169. Escreve aí, 169 palavras. Tá. Então, olha aí. Quantos pontos você fez? Teve vários que você acertou. Você foi bem no teste, né? A maioria Sim. só entende 15 a 25%. É considerado leitura dinâmica com 50%. É considerado leitura fotográfica com 70%. E a sua deu quanto? 37,5. 35% é uma leitura de um leitor mediano. Se refere a uma pessoa que gosta de ler, que lê bastante, mas que nunca fez nenhum treinamento, certo? Certo. Ok. Agora, você sabe como é que calcula a velocidade? Esse texto aí Não. tem 169 palavras. Mas como é que a gente chegou a esse total? O Perdão, título, sim, pois não. esqueci-me de contar a última questão. No caso, são 45%. Ah, melhorou, né? 45 para 35 mostra que você pode nunca ter feito o curso, mas que você é muito atencioso na leitura, né? Sim. Tá. Foi bom, 45 você já está acima da média. Já é um leitor acima da média, tá?
35 ainda é comum, 25, 35, tem muita gente que consegue 35, mas 45, vamos dizer que está entre os 20% dos que fazem esse teste, tá? Os 20% melhores. Tá, então agora a velocidade. Método de estudo tem quantas palavras? 3, né? Ó. Método de estudo. Palavras, sim, sim. Certo? Certo. 3. Na frase aprender a aprender, quantas tem? Se quiser olhar para o texto, pode, tá? Tá bem. Aprender. Tem duas. Quantas? Duas. Não, Três, perdão. Tem ó. três. Aspas, conta. Uma, Ok. aprender 2, a 3, aprender 4, as outras aspas 5, ponto final 6. Então a gente conta pontuação, interrogação, exclamação, vírgula, reticência, conta parênteses, né? Conta hífen, se fosse, por exemplo, apresentá-lo, né? Apresentar uma, tracinho duas, lô 3. Oh, Certo? certo, certo. Ok. O acentozito no tal, não contamos, né? Não, acento não. Acento já conta na palavra. Mas se tiver um hífen, é como se tivesse 3 pedaços, né? Aí conta. Estrela do mar, por exemplo, são 5 palavras. Estrela, hífen, do, hífen, mar. Então, esse texto todo, incluindo o último parêntese lá embaixo, tem 169. Então, você lê o texto todo, ou seja, 169, e releu. Então, eu quero que você conte quantas palavras você releu. Ok. Tem que abrir o texto, né? Isso. Então, você disse que leu até o terceiro parágrafo, né? Então, da palavra método até a palavra que você parou no terceiro parágrafo, quantas tem? Hum, ok, ali no caso, 56, 69. Ah, 338. Pronto? 95. Li 633 palavras. Você leu uma vez, 169. A segunda vez, Ah, você leu mais de 2 vezes? sim, li Ah, então duas você leu vezes 2 vezes e mais um pedaço. uma metade. Caramba! Então, aconteceu um fenômeno que a gente chama de incompatibilidade. Então, foi grave, né? Então, se você leu o texto, né, 2 vezes e meia,
Na leitura dinâmica, se a tua compreensão for menor que 70, a gente desconsidera. A gente anula o teste, tá? Na leitura dinâmica, que é a partir de 400 palavras, a compreensão mínima tem que ser 70. Então, quando você aprender as técnicas, você vai descobrir que se você memorizar menos de 50%, a gente nem considera aquele teste como feito. A gente rasga. Ok. Então, o que aconteceu com você, né? Para a gente é um prazer, né? Você está aí. Eu gosto demais quando tem alunos da Angola, né? É o nosso maior público internacional, né? É o pessoal que está na Angola, né? Poderia ser brasileiros nos Estados Unidos, que tem alguns, né? Mas não é, né? O nosso maior público são depois do Brasil, lógico, lá da Angola, né? Então a gente fica muito contente aqui ouvir o sacrifício que você fez. Rapaz, eu falei, não, esse aqui está com vontade de aprender leitura dinâmica mesmo, porque você está tentando fazer essa inscrição há alguns meses, né? É. E aí depois de um trabalhão que deu para fazer pelo câmbio, né? Pela remessa online, né? É. Legal, parabéns. Então, agora vamos para a primeira ferramenta, tá? Então, eu até me empolguei, eu achei que a compreensão foi legal, foi 45, mas para quem leu quase 3 vezes, tinha que ser um pouquinho maior. Mas também não Sim, significa que você foi ruim. Foi melhor do que a média das pessoas, certo? certo. Tá. Então, vamos para a primeira técnica? Escreve aí, primeira ferramenta. O que que eu tenho que treinar para essa minha compreensão ser melhor, né? Vamos sim. Ter uma compatibilidade. Então, vamos anotar aí, ó, primeira técnica. Primeira técnica para treinar. O que que eu tenho que treinar para minha compreensão sair de 45 e ir para 70? Número 1, escolher um livro. Não pode ser qualquer livro, tem que ser um livro diferente, tem que ser um livro especial, certo? Certo. Ok. Número 2, eu tenho que ler 10 minutos sem parar. 10 minutos sem interromper, sem televisão, sem internet, sem barulho, sem pessoa entrando e saindo de onde eu estou. Você vai pegar um cantinho aí na sua casa mais tranquilo e vai marcar no cronômetro ou no timer que apita quando acaba, 10 minutos. Apitou? Apitou. Aí você vai pegar seu livro, né? Estou estudando esse livro aqui, eu sempre gostei do Anthony Robbins, né? O primeiro livro dele, né, era O Poder Sem Limites, eu li quase 400 vezes. O segundo, Desperto Gigante, eu li mais de 100 vezes. E o último dele aqui, né, é esse aqui, e o Unshakable, né? Imbalável, né? Imbatível. É... Então, esse aqui é o dinheiro, né? Então, você vai terminar, eu li 10 minutos. Tá. Alguns têm essa orelha, né? Aí você vai e marca onde você parou. Ou então você vai usar um marca-página. Você tem aqui, alguns não está aqui comigo agora. Ou então você vem e põe um marcador de página. Aí você vai marcar no relógio, coloca aí, número 3. Explicar o que eu li em voz alta. Explicar o que eu li em voz alta. Tá. Por 5 minutos. Aí você vai ligar no timer, 5 minutos, vai colocar lá e vai ter que falar blá, 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 né? Quem estava, onde que aconteceu, como que foi, quando que foi, quanto foi, sabe? Então você vai falar do que eu li. Eu lembro que falou disso, 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 disso. Você vai perceber que nunca 5 minutos durou tanto tempo. 5 minutos vai parecer que é um dia, tá? E aí você vai treinar todo dia isso. Só isso. Ler 10 minutos, explicar 5. O livro que você escolher, você vai separar esse livro.
Você vai usar só ele para treinar. Tá? Então não pode ficar lendo, você vai separar para treinar. Pode ser um livro que você já leu também, não tem problema, certo? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Se tiver dúvida, você está no grupo VIP, aí você vai lá, escreve ou grava um áudio. Tá? Então, essa mentoria, ela te dá, né, os 5 livros, que eu te mandei em PDF, não é isso? Esse material aqui, né? Esses 5 cadernos. Você já recebeu em PDF. Você recebe, né, 10 aulas, né, particulares como essa, e um grupo que você vai ver a dúvida dos outros, assistir às aulas dos outros e ainda tirar as suas dúvidas. E todo sábado ainda tem uma aula ao vivo. Tem uma aula ao vivo que é às 7 da noite, do Brasil. Aí na Angola provavelmente vai ser de madrugada, então acho que não vai dar para você ver, né? Então, Não, como é é de madrugada, eu acho, não? Que hora que vai ser aí? sei que falei, foi editoras do Brasil, editoras da período da tarde, né? Então, quer dizer que Mas enfim, caso você não agora, possa será assistir, de madrugada. caso você não consiga assistir ela ao vivo, no outro dia você já consegue assistir ela gravada no playlist do grupo. Tá bem? Então, Tá até bem. a nossa próxima